Pedro Paulo Pereira Pinto, pequeno pintor português, pintava portas, paredes, portais, porém pediu para parar, pois preferiu pintar panfletos. Partindo para Piracicaba, pintou prateleiras para poder progredir. Posteriormente, partiu para Pirapora, pernoitando, prosseguiu para Paranavaí, pois pretendia praticar pintura para pessoas pobres. Porém, pouco praticou, pois Padre Pafúncio pediu para pintar panelas. Posteriormente, Pedro Paulo pintou pratos para poder pagar promessas. Profundamente pálido, Pedro Paulo partiu para Portugal para pedir permissão para poder prosseguir praticando pintura, preferindo, portanto, Paris. Partindo para Paris, Pedro Paulo passou pelos Pirineus, pois pretendia pintá-los. Pareciam plácidos, porém pesarosos. Pedro Paulo percebeu penhascos pedregosos, preferindo pintá-los parcialmente, pois pedras perigosas pareciam precipitar-se, principalmente pelos picos, pois pastores passavam pelas picadas para pedir pousada, provocando provavelmente pequenas perfurações, pois pelo pasto passavam pesadas potrancas. Pisando Paris, Pedro Paulo pediu permissão para pintar palácios pomposos, pontos pitorescos, pois para pintar pobreza precisaria passar por pontos perigosos, pestilentos, pernicentos, preferindo, portanto, Pedro Paulo precatar-se. Profundas privações passou Pedro Paulo. Pretendia prosseguir praticando pintura, porém pretas previsões passavam pelos pensamentos, provocando profundos pesares, principalmente por pretender partir prontamente para Portugal. Povo previdente, pensava Pedro Paulo. Preciso partir para Portugal, pois pedem para prestigiar principais patrícios, pintando principais portos portugueses. Partindo para Portugal, Pedro Paulo passou pela principal praça parisiense. Pedindo permissão, pediu para pintar pequeno pássaro preto. Pintou, prostou para políticos, pedintes, pobres. Paris, Paris, proferiu Pedro Paulo. Parto, porém pretendo pintá-la permanentemente, pois pretendo progredir. Pisando Portugal, Pedro Paulo procurou pelos pais. Porém, papai Procópio partira para a província. Pedindo provisões, Pedro Paulo partiu para a província para procurar papai Procópio para poder pedir permissão para poder prosseguir praticando pintura. Pálido, personalizado, persistente, Pedro Paulo fez percurso percorrido pelo pai. Pedindo permissão, penetrou pelo portão principal. Porém, papai Procópio, puxando-o pelo pescoço, preferiu: Pedro Paulo, pedes permissão para praticar pintura, porém praticando pintas pior. Primo Pinduca pintou perfeitamente prima Petúnia. Por que pintas porcaria, Pedro Paulo? Papai, papai, proferiu Pedro Paulo. Pinto porque permitistes. Preferindo, posso procurar por profissão própria, pois pretendo provar perseverança para poder permanecer por Portugal. Papai Procópio, puxando Pedro Paulo pelo punho, penetrou pelo patamar principal procurando pelos pertences, pois pretendia partir prontamente para pôr Pedro Paulo para praticar profissão perfeita: pedreiro. Passando pela ponte, pararam para pescar, pois precisavam para poder prosseguir peregrinando. Primeiramente pegaram peixes pequenos, porém pouco prazo passado pegaram piaparas, pacus, piaporas. Posteriormente, partiram pelas picadas próximas, pois papai Procópio pretendia procurar por Primo Péricles. Primo Péricles, pedreiro perfeito por profissão. Poucas palavras proferidas, papai Procópio prometeu pagar para Primo Péricles pequenas parcelas para Primo Péricles profissionalizar Pedro Paulo. Primeiramente, Pedro Paulo pegava pedras. Porém, Primo Péricles pediu-lhe para pintar paredes, pintar prédios, pois precisava pagar pintores práticos. Particularmente, Pedro Paulo preferia pintar prédios. Pedro Paulo precipitou-se pintando prédios. Pedro Paulo Pereira Pinto padeceu pintando prédios. Pedro Paulo Pereira Pinto, pequeno pintor português, pintava portas. Pedro Paulo Pereira Pinto, pequeno pintor português, pois pastores passavam pelas picadas para pedir pousada. Portanto, puta que pariu!
Pedro progredir. Posteriormente, pintou... praticando pintor. Puta que pariu. Ok, vamos lá. Dalassi. Fundos pesares, pois portos portugueses. Partindo para... Parto, porém... Porra, caralho, eu consegui! Uma foi.